Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Anthony, o investidor iniciante, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje, pessoal, eu vou falar para vocês 5 dos erros mais comuns que os investidores cometem no começo, quando estão começando a formar a sua carteira de ativos, quando estão começando a formar o seu portfólio. E eu vou ensinar aqui para vocês, pessoal, formas de vocês evitarem esses erros para que vocês tenham aí uma formação de carteira mais sólida, consigam formar aí uma renda bem interessante com uma rentabilidade melhor. O primeiro erro, pessoal, é um erro fatal para quando uma pessoa está começando a formar a sua carteira de dividendos, que também pode causar aí a descontinuidade do projeto, que é o fato simplesmente da pessoa tomar decisões de forma emocional. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Dois sentimentos dos que mais atrapalham a gente durante a nossa construção da carteira de investimentos são o medo e a ganância. Esses dois sentimentos, pessoal, eles são sentimentos que devem ser evitados a todo custo durante a construção da sua carteira, e eu digo isso porque é um negócio difícil de conter, pessoal, de verdade. Principalmente quando você começa a observar os números crescendo, tanto positiva quanto negativamente. Então você sempre tem que manter os seus sentimentos contidos. Aquilo não é maior do que você, aquilo que você está construindo é uma essência sua. É uma continuidade de você, é algo que diz respeito a você. E aquilo não pode ser maior que você. Nada pode ser maior do que você. E eu vou te dar exemplos agora de como é que isso acontece. Em que momento que você sente medo? Nessas últimas semanas a gente teve uma queda muito grande do Bitcoin em relação ao seu preço máximo que ele atingiu. Ele saiu de 100 mil dólares para casa dos 82. E eu tenho certeza que muita gente ficou com muito medo nesse momento, muita gente fez vendas porque achou que o negócio deu errado, que quebrou e que... Pessoal, não, isso não é assim. O Bitcoin não quebrou, o Bitcoin teve uma correção de valor e ele provavelmente vai subir de novo. Ele é uma reserva de valor que tem uma quantidade limitada no mercado. Ele não pode ter mais ou menos, ele não pode ser impresso, ele não pode ser criado novamente, não pode ter mais bitcoins por aí, não tem como. Existe uma quantidade específica e pronto. E durante a passagem do tempo, as pessoas cada vez mais estão conhecendo o Bitcoin. Eu não preciso falar muito aqui, não preciso explicar muito sobre isso, pessoal. O histórico do Bitcoin já diz muito isso pra gente. Então, o que eu quero dizer? Que durante a sua construção da sua carteira de dividendos vai acontecer situações semelhantes. O preço de ativos vão cair, vão subir e isso acontece. E quando eles subirem, você tem que ter o discernimento suficiente para não se emocionar, para não atropelar as coisas, para não botar o carro na frente dos bois. Quando você está tendo um momento de valorização, assim como ter um momento de desvalorização, você tem que estar calmo, você tem que estar tranquilo, você tem que ver o negócio acontecer, tem que estar estudando quais são os seus próximos passos. Entendeu, pessoal? Então, para finalizar esse primeiro erro, sempre mantenham a calma. Mantenham as decisões aqui. Os 10 primeiros pensamentos que você tiver quando acontecer alguma coisa são pensamentos que vieram do coração. Então, eles devem ser filtrados, porque às vezes os nossos corações, eles dizem coisas que são equivocadas. Tá, pessoal? A gente tem que sempre ter isso em mente. O segundo erro que o pessoal comete com muita frequência enquanto está construindo a carteira de ativos é o fato deles ignorarem taxas e custos de investimento. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Você vai precisar de uma corretora para que você possa fazer as compras, para que você tenha acesso às cotas das ações ou dos fundos imobiliários ou do que quer que seja o investimento que você esteja fazendo. E nenhuma corretora é Papai Noel. Eles têm a sua taxa de administração, eles têm as suas taxas, os seus impostos. E como empresa, eles também pagam impostos ao governo. Então, eles vão ter taxas de operação e de administração em cima do valor que você está investindo. Assim como toda e qualquer outra corretora de valores. Tá, pessoal? E você tem que ter essas informações claras na sua cabeça enquanto você estiver fazendo seus investimentos, estiver usando as plataformas. Vejam as que têm as melhores comissões, as melhores taxas. Às vezes, você só entra numa corretora, não lê contrato, e às vezes você pode pagar uma taxa na qual você não estava esperando.
Pode haver ali uma cobrança quando você estiver fazendo a venda ou a compra de um ativo, de um valor que você não está ciente. Então é sempre importante você entender como é que é a questão das cobranças das taxas, a taxa de administração das corretoras, tá bom, pessoal? Outro erro que eu também considero um erro fundamental durante a formação do portfólio, durante a formação da sua carteira de ativos, é simplesmente a falta de um planejamento e de um objetivo claro. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você for construir na sua vida é com o objetivo, assim como um portfólio de investimentos também precisa ter um objetivo. No vídeo anterior, a gente conversou sobre critérios de formação de uma carteira. Se você não viu esse vídeo, por favor, fique à vontade para ir lá dar uma olhada. Eu ensino você como que você constrói uma carteira de ativos de forma simples e de forma fundamental, pessoal. Eu entrego conhecimento para vocês da base, tá? Toda a construção, quanto mais alta ela for, melhor e mais sólida precisa ser a base. E conhecimento é a base para você poder começar a fazer investimentos que durem para o futuro. Então, dedique aí um tempo para você poder dar uma olhada e estudar um pouco mais sobre isso. Lá no vídeo eu falei que o meu objetivo é formar uma carteira de dividendos e que também busque valorização de ativos. Ou seja, eu quero formar uma renda para mim mensal, todos os meses, caindo, pingando na minha carteira. E eu também quero tirar proveito de oportunidades do mercado. Vamos dizer que um setor está indo muito bem, está se valorizando e eu tenho ativos naquele setor. Eu vou começar a ter uma valorização além dos dividendos que eu estou recebendo, ou seja, é mais dinheiro no meu bolso. Ou se tiver passando por problemas, por desaceleração econômica, é também um momento da gente fazer aportes, que a gente tem que sempre estar preparado para poder acumular mais ativos, para que a gente possa formar uma carteira ainda maior, que pague mais dividendos no nosso bolso. Essa é a minha filosofia de investimento e eu recomendo que você também, quando for começar a fazer os seus investimentos, também defina a sua filosofia de investimento. Isso é extremamente importante e vai ajudar você a guiar os seus próximos passos para que você nunca se sinta perdido durante a sua caminhada dos investimentos. E agora, pessoal, vamos para o erro número 4, que também é um erro importantíssimo, que a gente precisa observar sempre, que é justamente o fato da gente não estar acompanhando os investimentos. A gente compra e esquece o negócio lá. Não, pessoal, não faça isso. Não compre um ativo e simplesmente esqueça ele lá, sem observar o que está acontecendo com o mercado, porque às vezes pode estar acontecendo um movimento negativo e você pode perder dinheiro com isso, pessoal. Isso é um negócio extremamente sério. Também se correlaciona com assuntos que eu falei lá no primeiro vídeo, então eu recomendo mais uma vez que você vá lá dar uma olhada. Você sempre tem que estar fazendo ajustes na sua carteira de investimentos para que ela fique sempre balanceada, para que você sempre tenha um equilíbrio nos seus investimentos e para que sempre que aconteça uma movimentação de mercado, você está preparado, pessoal. Periodicamente é interessante que você sempre vá lá na sua carteira, dá uma manutenção nela, dá uma olhadinha no que está acontecendo, sempre rebalanceie os valores para que você sempre esteja preparado para as coisas, para a volatilidade do mercado, para coisas positivas ou negativas que podem vir a acontecer no futuro, tá, pessoal? Isso é muito importante, sempre você tá de olho no que está acontecendo com o seu dinheiro, até porque isso é um negócio seu, né, pessoal? Uma coisa muito importante, isso pode garantir o seu futuro, garantir a sua aposentadoria, que para que você não dependa de governo pagar migalha para você, é um dinheiro que é seu, que você vai construir, então você tem que levar isso sempre muito a sério, pessoal. Eu recomendo todo dia, pessoal, pelo menos 20 ou 30 minutos do seu dia, você parar um pouquinho para ver o que está acontecendo, dar uma olhada nas notícias e sempre buscar fazer as devidas manutenções na sua carteira para poder deixar a sua carteira sempre com uma rentabilidade boa, sempre rendendo um dinheiro bacana aí para você. E agora, o último erro, e não menos importante, na verdade esse eu considero o mais importante de todos, que é a diversificação. Eu bato nessa tecla, pessoal, bato nessa tecla de diversificação porque isso é muito importante. O que é a diversificação nos investimentos? É simplesmente você estar blindado a crises. Diversificação é um blindamento contra crises. É você estar sempre preparado para que, se o mercado estiver indo mal, você está blindado, você está vendendo lenço
quando alguém está chorando. E isso é muito importante, pessoal, e é fundamental que você entenda que você precisa estar presente nos mercados variados para que o seu dinheiro esteja protegido. Porque, vamos dizer, o setor de base, ele influencia fortemente no produto final. Então, vamos dizer que o ovo ficou mais caro. Se o ovo fica mais caro, vai encarecer a maionese, que vai encarecer outros produtos, que vai encarecer uma refeição que um restaurante faz, e gera uma cadeia de acontecimentos. Se você está preparado para que um mercado vá mal e você também está posicionado em outros mercados que estão indo bem em contrapartida, você está tendo uma proteção do seu capital. Isso é proteger o seu capital, pessoal. Diversificação é proteção. O Brasil perdeu muito valor em termos de moeda fiduciária. Quer proteger o seu dinheiro, quer estar livre do machado da inflação? Por favor, é um pedido meu, diversifique os seus investimentos. Sempre busque investir em setores diferentes, em empresas de lugares diferentes, para que você sempre esteja protegido de crises. Conclusão do vídeo, o que eu quero dizer com isso? Que quando você está começando a atividade dos investimentos, você sempre tem que estudar. Independente do que você esteja fazendo na sua vida, você tem que se tornar o melhor naquilo que está fazendo. E para que isso aconteça, você precisa acumular conhecimento, você precisa ler, você precisa ouvir pessoas que já sabem fazer, você precisa fazer perguntas, e o mais importante em fazer perguntas é saber como fazer perguntas, tá bom, pessoal? Sempre busque conhecimento. Conhecimento liberta, conhecimento é a chave da liberdade. Se você gosta de liberdade, se inscreva aqui no meu canal, que aqui eu sempre entrego conhecimento libertador para vocês. E vamos lá se tornar independente do governo, se tornar independente de qualquer coisa, seja dependente apenas de você mesmo, porque o único que pode te ajudar ou te decepcionar é apenas você. Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.